E hoje tem sorteio da Copa do Brasil às 3 horas da tarde. Quero te falar mais informações sobre essa situação. Quero te explicar também sobre duas ótimas notícias, porque logo mais às 11 horas da manhã o Inter joga uma final pela categoria de base, numa geração do Inter 07 que é muito boa. E também quero te falar um pouco mais sobre a situação de Oscar, porque o presidente Alessandro Barcelos falou sobre essa situação do jogador que tem contrato até novembro. E logo mais já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Eu quero te falar um pouco mais sobre essa situação no vídeo de hoje. Mas antes, roda a vinheta. Bom dia, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também esse sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Começando aqui com as principais informações dessa terça-feira, o Inter que faz a última atividade agora pela manhã no CT Parque Gigante, porque à tarde o Inter já viaja para Bagé para o jogo de amanhã às 6h30, assim, 6h30 da tarde, contra a equipe do Guarani lá em Bagé, tá bom? Sobre o time que deve ir a campo, bom, já te falei nos últimos dois vídeos, o técnico Eduardo Cudê vai novamente mesclar o time, vai colocar jogadores que não atuaram, por exemplo, contra a equipe do Ipiranga, vai ser um time muito parecido daquele que empatou por 0-0 contra o São Luís, tá? Vai ser um time que ele não vai colocar os titulares, pensando em não sofrer uma lesão, pensando no gramado, que vai ser certamente muito temerário, e também pela logística e a viagem, que é uma viagem que demandaria um certo tempo, já que é feita de ônibus, tá bom? Ainda não tem uma tendência de escalação definida para esse time, tá bom? Situação que eu quero te passar também, porque logo mais às 3 horas da tarde tem sorteio da Copa do Brasil lá na sede da CBF, na Barra da Tijuca, e o Inter conhece quem será o seu primeiro adversário na Copa do Brasil na primeira fase. Lembrando, um jogo único, tá bom? O Inter que joga pelo empate, apesar de jogar fora de casa, joga pelo empate, tem essa vantagem, entre aspas, de poder jogar pelo empate. Lembrando que os jogos vai acontecer ou no dia 21 de fevereiro, que eu acho pouco provável, porque no dia 20 o Inter tem Clássico Grenal, ou no dia 28 de fevereiro, que eu acho que é a tendência, tá? Ainda nesse mês, o Inter já joga a primeira fase da Copa do Brasil, tá bom? Quais que são as possibilidades, né? Eu acho que já sabe a grande maioria, mas só recapitulando. Asa de Arapiracas, de Alagoas, Real Noroeste, União Rondonópolis, Motoclube, Souza, Fluminense do Piauí, Águia de Marabá, Maringá, Cianorte, Maringá e Cianorte, que já seria no Paraná, já é uma viagem bem mais curta, e a viagem mais curta que o Inter possa fazer, e que é a que eu tô torcendo, que seria Marcílio Dias, lá em Santa Catarina, seria a viagem mais tranquila pro Inter, e é o que eu acho que até o Inter tá torcendo, que caia, por exemplo, a possibilidade do Marcílio Dias, tá bom? Lembrando que esse sorteio da Copa do Brasil também ele já define quem que pode ser o adversário do Inter na segunda fase. Saindo o sorteio, o Inter já sabe quem que pega na segunda fase, caso vença, por exemplo, a equipe que foi sorteada, tá bom? Outra situação também, uma outra boa notícia, não sei que horas você está acompanhando esse vídeo, mas esse vídeo está saindo aqui 10h30 da manhã, e logo mais às 11 horas da manhã, o Inter joga uma final pelo Pancamp Sub-17, que é onde a gente tem hoje a principal geração do Internacional, que é a geração 07, geração 2007, que é uma geração de muitos jogadores promissores, de muitos talentos. E essa dá para se dizer que é a primeira geração do Gustavo Grossi. O Gustavo Grossi, que é hoje o gerente das categorias de base do Inter, e é o cara que fez toda essa remodernização na base do Inter e trouxe jogadores lá quando ele chegou, de 12, 13 anos, e que agora são jogadores que estão aí já nos seus 16, 17 anos, e essa é a primeira geração realmente dele, que é essa geração aí 07. Também tem a geração 06, tem alguns jogadores 06 dentro dessa base, mas eu vou citar aqui alguns jogadores, né, e são ótimas notícias que a gente tem, caras que inclusive já jogaram a Copinha mesmo tendo 16 e 17 anos. Camisa 10, que eu acho que todo mundo já conhece, que é o Gabriel Carvalho, que é um craque da bola. Foi o camisa 10 do Inter durante a Copinha. Sofreu muito pelo fato da idade, né, de ser 4 anos mais novo do que a Copinha. Mas é um belíssimo jogador. E um outro jogador que está destacando muito nesse torneio. Ontem o Inter eliminou, para quem não sabe, a equipe do Palmeiras, que é tratada como a maior categoria de base do Brasil, com jogadores mais promissores. O Inter bateu ao natural 2-0 a equipe do Palmeiras. E hoje joga a final contra a equipe do Red Bull Salzburg, da Áustria. Ele vai pegar um time da Áustria na final desse torneio. Mas o Inter também tem outros jogadores muito bons, como por exemplo o Iago Noal, que é um jogador também 07, é um camisa 8, um segundo volante,
participa muito bem do ataque, habilidoso, driblador, um belíssimo jogador também. Os dois laterais, direito e esquerdo, que é o Vaguete na direita e o Cauã Barbosa na esquerda, também são dois belíssimos jogadores. O zagueiro Everton, que também jogou a Copinha, também é um zagueiro 07, né, que tem apenas 16 anos, é um zagueiro alto, canhoto, é muito bom jogador. O centroavante, que é o Oliver Martins, também com 16 anos, também é um belíssimo jogador, é um jogador rápido também, de velocidade, de drible também, de imposição física também. Então, uma das características de bons jogadores que tem nessa geração 07, além do goleiro. O goleiro é muito seguro também, o Felipe Sírio. É um baita num goleiro com apenas 16 anos de idade, um goleiro já com uma envergadura alta, né? Ainda vai crescer mais, mas é um goleiro seguro que já tem ali uma técnica interessante. Essa geração do Inter 07, que é uma geração muito boa, já tinha ganhado um torneio há 2 meses atrás, que foi a Copa Gramado, onde venceu de grandes clubes, tinha Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Grêmio, e ganharam a Copa Gramado, e agora, novamente, estão aí em outra final. O Sub-15 do Inter, que também é a segunda geração do Grossi, foi terceiro lugar ontem da FPAM, passou inclusive do Grêmio. Esse time que tá hoje na final, que joga logo mais, ou tá jogando quando tá assistindo esse vídeo, também passou do Grêmio nas quartas de finais. E assim, duas boas gerações que vem vindo, a geração 09, 010 e também a geração 07, tá bom? Outra situação que eu quero te falar aqui também é sobre Oscar, porque o presidente Alessandro Barcelos falou sobre essa possibilidade. O Oscar, para quem não sabe, tem contrato hoje, ele tá no Xangai SIP, que é um time da China, tá? E o contrato do Oscar vai até novembro desse ano, tá? Todo mundo sabe que 6 meses antes do contrato acabar, ele pode assinar um pré-contrato e sair de maneira gratuita do seu clube. A gente tá falando que agora em junho, o Oscar pode assinar um pré-contrato e sair de graça lá do Xangai. Muito se especulou já sobre a volta do Oscar, principalmente no ano passado, onde o presidente ligava todo dia pro Oscar. É um sonho do presidente Alessandro Barcelos a contratação do Oscar, por óbvio, é um grande jogador, é uma baita atleta, e agora tem essa possibilidade de vir de graça. Só que tem o grande problema, né? O Oscar hoje ganha na China 10 milhões de reais por mês. Se duvidar, o Oscar hoje tem mais dinheiro que o próprio Internacional. É um cara que certamente, inclusive, já, se não tá bilionário, tá muito perto de estar bilionário. E é um cara que, para vir para o Internacional, teria que se readequar, obviamente, financeiramente, baixando mais de 9 vezes o salário. Para receber aqui no máximo 1 milhão por mês. Mas o presidente Alessandro Barcelos falou que é o nome que interessa, que o Inter está sempre de olho nessa situação de ex-jogadores que já passaram pelo Inter, tem uma análise só desses jogadores e que os caras é sempre o nome que interessa. Mas diz que é um jogador que tem contrato até novembro, que todo mundo sabe, já acabei de explicar, é uma negociação extremamente complicada. Né? Aqui no Brasil também teria uma concorrência muito forte, como por exemplo o próprio Flamengo, apesar de agora ter contratado o De La Cruz, mas é um nome que sempre interessa, né, por toda essa identificação que o Oscar tem com o Internacional, e a partir de junho o Inter pode sim realmente fazer esse movimento para tentar fechar um pré-contrato com o Oscar, é algo que realmente não está descartado nesse momento, lembrando que a própria esposa do Oscar também é colorado, também aqui de Porto Alegre, que seria, querendo ou não, um facilitador também nessa situação, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais com as informações, valeu, falou e fui!